Olá, uma ótima tarde a vocês. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR. Hoje é quarta-feira, dia 27 de março. Você confere a partir de agora as notícias, os destaques, aquilo que é importante para o agronegócio e para você. Olha, no programa de hoje eu vou falar a respeito das 10 AproSojas. A AproSoja do Mato Grosso, como você sabe, entrou com uma ação há algum tempo em relação aos royalties da intacta RR2 Pro, que era a tecnologia Monsanto, passou a ser Bayer. Essa ação, ela visa fazer depósitos em juízo do royalties. Mais do que isso, agora contempla 10 outras AproSojas pelo Brasil. Você vai ver o posicionamento de algumas das associações do país e também da Bayer sobre o assunto. Nós vamos falar aqui também a respeito de um patamar, mostrando na visão do líder do Rabobank aqui no Brasil, como é que deve ficar a economia brasileira e as reformas necessárias. Vamos falar também de eventos, grandes eventos que você acompanha pelo Sistema Brasileiro do Agronegócio, principalmente aqui pelo Canal do Boi. Durante o Agricultura BR de hoje, eu vou falar também a respeito do que vem acontecendo com o mercado da soja, do milho e por que os dados que têm a ver com a venda de máquinas no país, eles são tão importantes e porque os dados de alta no mês de março trazem e comprovam uma relevante alta e retomada da economia nacional. Olha, eu abro o programa de hoje falando a respeito do primeiro assunto, que eu já destacava na nossa chamada aqui de programa, em relação à AproSoja do Mato Grosso. A AproSoja do Mato Grosso ela protocolou uma ação que agora envolve 10 outras unidades da AproSoja, 10 outras unidades estaduais da AproSoja, para fazer o depósito em juízo dos royalties que estão ligados à tecnologia da intacta RR2 Pro, hoje da Bayer. Eu lembro que essa ação ela começa contra a Monsanto. A Monsanto foi adquirida pela Bayer, por isso que hoje esse processo ocorre em relação à Bayer. A grande motivação dessa questão é que os produtores rurais acreditam que a situação legal de cobrança não ocorre no país, por isso que pedem o depósito em juízo. Eu vou mostrar agora quais são os estados que estão envolvidos nessa situação, né, nessa cobrança. Nós temos aqui os estados do Piauí, Amapá, Pará, Bahia, Maranhão, Paraná, Rondônia, Santa Catarina, Tocantins e Goiás. Você tem aí várias unidades da AproSoja pelo país. O imbróglio, a situação envolvendo produtores de soja de Bayer começou no final de 2017, quando a AproSoja foi à Justiça Federal alegando que o registro de patente intacta não estaria cumprindo os requisitos legais previstos na Lei da Propriedade Intelectual. Essa foi a situação que a AproSoja havia solicitado à época. Aí, em julho de 2018, o juiz responsável pela questão ordenou que os royalties pagos pelos produtores pelo uso da tecnologia intacta RR2 Pro das sementes fossem depositados em juízo pela companhia até o fim do litígio da patente, que pertencia à antiga Monsanto e agora passa para a Bayer desde o último ano. A proteção vai até outubro de 2022. Durante a manhã desta quarta-feira, a produção do Agricultura BR, do Canal do Boi, conversamos aí com várias lideranças da AproSoja pelo país. Algumas posicionaram com algumas notas técnicas, outras mandaram vídeos falando aqui a posição do presidente, né, que é a liderança máxima da Associação dos Produtores de Soja em cada um dos estados. Você vai acompanhar agora o posicionamento da AproSoja do estado de Goiás. O Adriano Barzotto, presidente da AproSoja goiana, falou a respeito do porquê que a unidade de Goiás ela aderiu também e porquê que eles acreditam que a ação é correta em relação ao direito dos produtores. Veja. Olá, amigos do Canal do Boi. Meu nome é Adriano Barzotto, sou presidente da AproSoja Goiás. Gostaria hoje de falar um pouco sobre a demanda que a AproSoja Goiás, juntamente com a AproSoja Mato Grosso e as outras AproSojas estaduais, estão tendo na questão dos royalties
da soja intacta, na demanda em que nós, das AproSojas, questionamos a validade da tecnologia e da patente da soja intacta. As AproSojas foram inseridas no processo juntamente com a AproSoja do Mato Grosso e agora estamos no processo de andamento dessa demanda e ultimamente o juízo deferiu a necessidade de que a Bayer deposite judicialmente todos os royalties referentes à safra em andamento. Nós, da AproSoja Goiás, juntamente com as outras AproSojas, estamos solicitando que esse direito seja também estendido às AproSojas estaduais e todos os produtores do país, para que eles sejam resguardados desse valor durante o período em que o processo estiver em andamento. Entendemos ser de suma importância essa atitude, já que o valor do royalties, estando depositado, ele automaticamente protege o produtor quanto a esse saldo, a porventura ser retornado ao produtor. É bastante moroso, a gente sabe que esse processo pode demorar vários anos e, portanto, proteger o produtor nesse momento é o nosso foco, é o nosso intuito. Muito obrigado a todos. Está aí o Adriano Barzotto, presidente da AproSoja do estado de Goiás, dando a sua pontuação, a sua explicação a respeito do porquê que a associação em Goiás aderiu à ação que foi colocada à disposição já há algum tempo pela AproSoja do Mato Grosso. Lembro agora que são 10 unidades da AproSoja que fazem parte dessa situação, agora colocando à disposição do produtor rural, do sojicultor. Outras unidades da AproSoja também mandaram notas técnicas explicando o motivo da sua adesão ao processo da AproSoja em Mato Grosso. Nós entramos em contato também com a assessoria de imprensa da Bayer e a Bayer, ela trouxe aí o seu posicionamento. Nós vamos acompanhar agora a nota oficial da Bayer, uma nota curta a respeito do que está se explicando em torno desse processo judicial. Está aqui na tela. Resposta da Bayer é o seguinte, é simples. A Bayer se manifestará no processo judicial, foi o que foi informado pela multinacional na manhã desta quarta-feira, em torno da questão que agora envolve 10 unidades da AproSoja. A Agricultura BR vai continuar acompanhando essa questão, é de interesse do produtor, não só das associações ou só da multinacional, mas é algo que acaba tendo impacto muito importante sobre a produção brasileira. Você confere agora comigo cotações da soja. Vou falar agora de um assunto muito sério, porque, de certo modo, é um termômetro da economia nacional e um termômetro da crença de quem produz no Brasil na economia nacional. Eu estou falando dos dados que foram apresentados nesta última terça-feira pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas, que mostra uma alta no faturamento. Uma alta do faturamento no mês de fevereiro, faturamento que chegou a uma receita de 6 bilhões 540 milhões de reais, uma alta de 15,8%. Portanto, alta bastante relevante para o mês de fevereiro, é o que eu destaco agora, movimentação de acordo com a ABIMAQ, está na tela aqui, fevereiro de 2019, receita ou faturamento de 6 bilhões 540 milhões de reais, alta de 15,8%, quando comparado a fevereiro do ano passado. Olha, tem mais. Se comparar o último mês, né, janeiro, né, um mês antes, essa alta chega a 23,6%. Então, é 15,8% de alta frente ao mesmo período sazonal no ano passado e mais de 23% de alta frente ao mês de janeiro.
O primeiro bimestre do ano também foi de ótimos resultados para a venda de máquinas no Brasil, de acordo com a ABIMAQ. É o que eu vou mostrar agora, aqui mostrando janeiro e fevereiro, são dados combinados. Primeiro bimestre de 2019, com faturamento de 11 bilhões 820 milhões de reais. Uma alta de 10,6% para faturamento de máquinas, de acordo com a ABIMAQ, e teve ainda aqui uma situação mais interessante ainda. Você tem aqui nos comparativos mostrando uma alta total aqui, que pode chegar a 18,4% quando você compara com 2 anos antes. Por falar em máquina, tem uma situação que todo produtor rural precisa evitar. Quem faz cultivo, quem trabalha com soja, trabalha com milho, com algodão. É a questão da deriva. Isso traz sérios problemas, primeiro porque desperdiça, segundo porque aplica em outros lugares e faz com que os resultados não sejam os adequados. E aí, lá no estado do Rio Grande do Sul, alguns treinamentos, eles acabam atuando para que se tenha um protocolo do chamado Deriva Zero, e é o que você vai conferir agora na reportagem de Annelise Nicolodi. O 2,4-D usado nas lavouras de soja causou grande polêmica aqui no Rio Grande do Sul, especialmente pela contaminação em outras culturas. Pensando nisso, o Senar do Rio Grande do Sul criou o programa Deriva Zero. Humberto, o que vocês querem com esse programa? Levar para o produtor rural informação e tentar resolver esse problema da deriva? O programa de Deriva Zero tem como objetivo levar ao nosso produtor rural informações sobre a importância da aplicação correta e segura de produtos químicos ou agrotóxicos. Então a gente tem levado às propriedades rurais os conhecimentos adequados quanto à utilização adequada de pontas de aplicação, regulagem do pulverizador, pressão adequada, cauda adequado, ou seja, a quantidade de litros por hectare a ser aplicado e respeitando as condições climáticas com relação à umidade e vento. Então, relacionando todas essas questões de boa aplicação, nós devemos diminuir ou minimizar a deriva nas propriedades rurais, seja ela na aplicação principalmente de herbicida. Como que o produtor está aceitando isso? Nós temos feito, desde o ano passado, de 2018, as ações já. Fizemos ações na região da Campanha, do Rio Grande do Sul, com um grupo de produtores, seminários da importância da deriva, de evitar a deriva nas propriedades rurais e também visitas nas propriedades rurais, ou seja, visitando propriedades rurais, uma ação de 4 horas em cada propriedade rural, verificando os equipamentos de pulverização e orientando o nosso produtor sobre as questões adequadas na aplicação, respeitando as condições climáticas, a boa regulagem do pulverizador e principalmente a ponta de aplicação adequada para aquele tipo de aplicação, seja do herbicida, do inseticida ou do fungicida. Ou seja, o produtor rural está recebendo a informação, basta ele aplicar na propriedade. Sim, nós estamos preocupados em levar essa informação, atendê-lo, esse produtor, numa consultoria individual na propriedade, e a aceitação do nosso programa Deriva Zero tem sido ótima, que eu posso dizer, junto ao nosso público-alvo, que são os produtores rurais. Certo, obrigado, Humberto. É o programa Deriva Zero, organizado pelo Senar do Rio Grande do Sul. De Não Me Toque, Annelise Nicolodi. E olha, não há dúvida, quando falamos de soja, principalmente, e falamos de mercado, que quem opera nele quer novas notícias. Que é o quê? Informação sobre o que acontece com os Estados Unidos e a China e aquela sua relação. Esse é um fator importantíssimo para o entendimento do mercado. Enquanto esses operadores, esses traders, operam na expectativa de que isso venha a ocorrer, o mercado oscila e hoje na abertura dos negócios oscilava em queda, mais para queda do que para estabilidade ou campo positivo. Nós vamos conferir agora como é que vem os negócios com soja em Chicago. Esses dados são importantes, balizam posições aqui, negócios no Brasil, e não poderia ser pior, né? Olha só, vai perdendo mais de 12 centes de dólares, posições de mais curto prazo. Maio, negociado a 8 dólares, 88 centes o bushel. Julho, 9 dólares, 2 centes o bushel. Assim vem os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Agosto, 9 dólares, 8 centes, mais 2. Temos ainda setembro, 9 dólares, 13 centes, mais 4 por bushel. São os negócios que eu destaco neste momento com soja negociado na Bolsa de Chicago, o termômetro para a soja, mas neste momento é um termômetro que aguarda posições em relação a Estados Unidos e China, que não tem, na verdade,
novidade nenhuma em torno do que vai acontecendo na relação comercial entre os dois países. Aqui no Brasil, se tem um cenário desenhado, principalmente sobre o aspecto político e econômico distinto, que faz com que a moeda norte-americana opere com uma intensidade distante daquilo que vai acontecendo em outros países no mundo, mesmo países que são aí chamados aí que estão em desenvolvimento. O que acontece? Como há na situação atual um processo de reforma da Previdência que precisa ser analisado, votado, julgado no Congresso brasileiro, isso não tem ocorrido no tempo em que o mercado acreditava que iria, isso faz com que o dólar oscile e oscile num campo positivo, está subindo o dólar. O dólar hoje mesmo abria próximo a R$ 3,90. Vamos saber agora como é que vem a moeda norte-americana. Nós temos aqui dólar na tela. Olha só, eu falei que abria em R$ 3,90, dólar dispara, vai chegando perto de R$ 4,00, R$ 3,95 para a moeda norte-americana. É isso que nós temos neste momento, dólar a 3,95, alta de 2,19% no momento, alta muito intensa para o dólar. Isso é um resultado direto que vem acontecendo no cenário interno da política nacional, né? Vai tendo ali um impacto realmente muito elevado, dólar disparando no Brasil. Vamos saber se esse dólar disparando no Brasil, pelo menos ele traz uma boa notícia, que seria a influência positiva sobre os negócios com soja em reais nos portos brasileiros. É o que você acompanha comigo agora. Eu tenho aqui soja negociada no porto, melhora frente àquilo que era negociado ontem, mas melhora pouco. Veja só. Temos aqui Porto de Santos e Porto de Paranaguá a R$ 78,50 a saca de 60 quilos. É o que nós temos agora em relação ao que vem acontecendo, de acordo com a apuração da Grãos Corretora. E agora eu vou trazer para você algumas cotações do mercado físico. Você acompanha agora cotações da soja. E olha, nós vamos trazer agora para você uma entrevista muito importante com Maurício Orengue. Ele é o economista-chefe do Rabobank no Brasil. Um dos cargos mais importantes que se tem em relação a quem está ligado diretamente ao agronegócio e que atua no sistema bancário. Eu lembro que o Rabobank é o maior banco cooperativo agrícola do mundo. Nessa entrevista que ele concedeu ao meu colega Walter Pulga Júnior, ele fala sobre diversos temas, fala sobre mercado, sobre financiamento, fala sobre dólar. Traz uma opinião aqui que, pelo que eu acabei de mostrar aqui, dólar a 3,95, ele acredita que o dólar deve operar na banda de 3,70 ao final de 2019. Neste momento, está difícil de acreditar, mas claro, sair a reforma da Previdência, as coisas se acalmam, né? E aí tem aquela tendência do dólar cair. De qualquer maneira, você vai agora acompanhar essa entrevista realizada por Walter Pulga Júnior na sede da BBM, Bolsa Brasileira de Mercadorias, com Maurício Orengue, economista-chefe do Rabobank. Maurício, obrigado por ter vindo. Vamos agora começar pelo que está ocorrendo no Brasil e no mundo. Temos uma negociação entre chineses e americanos, isso influencia no mercado mundial, notadamente para quem trabalha com agronegócio, e temos os problemas internos do Brasil, o avanço da Previdência. De olho nisso tudo e de olho no Brasil, o que podemos esperar daqui para frente, Maurício? Ok, Walter. Primeiro, a gente tem uma diferença entre os cenários, né, quando a gente considera a parte doméstica e a parte externa, né? Na parte doméstica, a gente, apesar de todas as dificuldades, né, que o Brasil vem passando, em termos de um crescimento fraco, saindo de uma recessão brutal que a gente teve, né, e também as dificuldades políticas de se negociar a reforma da Previdência,
né, que é, de fato, um tema controverso, mas fundamental que se faça uma reforma eficaz, né, para que a gente possa voltar a crescer, né, daqui a alguns anos, né, de maneira mais célere, a gente está otimista com relação à parte doméstica, né? A gente acha que é factível aprovar uma boa reforma da Previdência, né? Claro, o governo vai precisar de uma coordenação política intensa, negociar com os parlamentares, mas isso é possível. E dado que o governo está dando prioridade para a reforma da Previdência, então a tendência é que, de fato, a gente comece a ver, enfim, essas negociações avançando nas próximas semanas. A gente acredita que a reforma da Previdência possa passar, tramitar, assim, na parte final dela, né, aprovação em Senado no segundo turno, entre setembro e outubro, né? Enfim, talvez não seja tão cedo assim quanto alguns possam imaginar, mas eu acho que o importante é passar esse ano uma boa reforma, uma reforma que gere economias a longo prazo. E com isso, você tem um fator que contribui para que, por exemplo, a taxa do dólar, né, possa... enfim, isso gera uma pressão baixista no dólar, uma valorização da nossa moeda, do real, né, ou seja, uma queda do dólar, né, no mercado aqui no Brasil. Essa é uma contribuição da parte doméstica, mas lembrando que a taxa de câmbio, por exemplo, né, que é bem importante para o produtor, ela não é somente determinada pelos fatores locais da economia do Brasil, mas também pelo que acontece nos mercados internacionais. E na parte internacional, aí eu deveria dizer que a gente não está muito otimista. Por um lado, existe uma percepção, né, e ontem foi reafirmada pelo Federal Reserve, né, de que aquele processo de aperto monetário nos Estados Unidos, né, lembrando que o que acontece no mercado americano, né, a política monetária dos Estados Unidos é muito importante para determinar o custo do financiamento no mundo. E, naturalmente, isso determina também, né, se vai entrar mais dólares ou menos dólares em mercados emergentes como o Brasil. Então, o fato de que o Fed ontem sinalizou que ele não deve subir mais os juros esse ano, né? Tem uma expectativa ali de que talvez suba em 2021, mas que isso pode ser revisado. Ou seja, o sinal ontem foi de que confirmou a indicação já que tinha sido dada anteriormente de que o Federal Reserve está no processo de... já está no nível de juros onde ele acha que deveria chegar, né? Um nível neutro para a economia americana. Então, o fato de não ter mais apertos, isso traz, de certa forma, um alívio nos mercados. Só que a razão pela qual o Fed não está subindo mais os juros não é a melhor das razões, porque, na verdade, se está observando, né, uma desaceleração na economia mundial, o fator que você bem citou, né, da disputa comercial entre China e Estados Unidos, parece que está tendo efeito na atividade econômica mundial, especialmente na indústria, né, em várias regiões do mundo já se nota uma desaceleração. A economia americana também está desacelerando, então existe uma preocupação com relação ao crescimento mundial. E nós, do Rabobank, né, os meus colegas que trabalham lá fora, eles já estão projetando uma recessão americana no segundo semestre desse ano de 2020. Com repercussão em diferentes regiões do mundo. Vários países seriam afetados por essa recessão americana. Exato. Os Estados Unidos ainda são considerados o consumidor de última instância, global, né? Então, o que acontece na economia americana reverbera, né, em outras economias, né, como a própria zona do euro, a China também, que exporta bastante para os Estados Unidos. Então, existe aparentemente um processo contratado de desaceleração global e que a gente não sabe exatamente qual a magnitude dessa desaceleração no mundo. Então, se por um lado o alívio dos juros, né, poderia pressionar o dólar para baixo, por outro lado, uma percepção de um mundo que pode até entrar numa recessão, gera uma aversão ao risco. Então, naquele momento, né, que todo mundo, que as empresas não estão lucrando, né, que a atividade está fraca, todo mundo vai jogar na defesa, né, e isso diminui o ímpeto, né, dos empresários em geral para investir, especialmente em mercados emergentes. Sofre uma retração. Exato, a economia sofre uma retração e o fluxo de capital que viria para o Brasil por causa do juro mais baixo nos Estados Unidos, ele vem menos, né, esse fluxo não é tão intenso assim, porque você tem uma aversão ao risco. Outro fator também que é importante num processo de desaceleração, e a gente está falando, por exemplo, da China, né, perda de ritmo na economia chinesa.
os preços das matérias-primas em dólares também tendem a sofrer nesse cenário. E aí eu não quero entrar no assunto específico de cada matéria-prima, né, seja agrícola, seja na parte de energia, né, petróleo ou mesmo metais, mas de uma forma geral, assim, quando você tem um ritmo de perda, um processo de perda de ritmo da economia mundial, isso pressiona para baixo o preço das matérias-primas. E como o Brasil é também um produtor importante, né, de várias matérias-primas, não só do nosso setor da agropecuária, mas também de energia, né? O Brasil não é um exportador líquido de petróleo, mas é um produtor que vem crescendo, mas é um grande exportador também de metais. Então o Brasil, a moeda brasileira, né, o real, ele está muito relacionado aos preços das matérias-primas em dólares. Então, se tem uma queda nos preços das matérias-primas em dólares, isso pressiona países como o Brasil, por exemplo. Pressiona a moeda, pressiona o dólar para cima em países como o Brasil. Então, no final das contas, somando esses três fatores, uma parte doméstica positiva com a aprovação da reforma da Previdência, o Federal Reserve parando de subir juros e outros bancos centrais no mundo também aliviando o pé, né, num processo que poderia ter sido de aperto maior, mas, por outro lado, queda da atividade global, tendo impacto sobre o apetite por risco e também os preços das matérias-primas. Então, no final das contas, assim, o que a gente observa, a nossa projeção, por exemplo, para a taxa de câmbio no final do ano é de 3,70. É isso que eu ia perguntar, porque a taxa de câmbio acima de 3,80 é uma surpresa para muitos analistas que esperavam já abaixo de 13,70. Isso não ocorreu. Qual é a previsão do Rabobank? A nossa é 3,70 para o final desse ano e também para o final do ano que vem. Eu acho que aí, na verdade, a gente tem várias incertezas também. Lá para frente, para 2020, eu acho que a incerteza passa a ser menos com relação à parte doméstica e principalmente uma incerteza maior externa, né, de qual o grau de desaceleração da economia mundial, né? Os Estados Unidos vão ter uma recessão, né, que os meus colegas estão projetando. Essa recessão que a gente projeta é uma recessão leve no segundo semestre dos Estados Unidos. São 2 trimestres de PIB negativo, crescimento do PIB negativo. Mas é uma recessão leve, não muito duradoura. Agora, e se acontecer, por exemplo, se tiverem, por exemplo, repercussões financeiras, né, algum tipo de movimentação no mercado que leve a um cenário de ruptura, né? Lembrando que em 2008 a gente teve a Lehman Brothers. Eu não quero dizer que a gente vai ver algo parecido com a Lehman Brothers, até porque foi uma coisa totalmente atípica. Negativa. Exato, foi uma crise secular. Mas tem alguns riscos, né, se a gente olhar para... Que podem causar surpresa em todo o mercado internacional. Exato, podem causar surpresa e podem causar repercussões financeiras. Aí isso intensificaria um pouco mais essa recessão. Então, para o Brasil, né, para a taxa de câmbio, né, assim, uma recessão leve nos Estados Unidos e pouco duradoura, assim, com uma duração bem de 2 trimestres, algo assim, isso pode levar até uma apreciação do câmbio lá na frente, porque aí prevaleceria o Fed mantendo o juro baixo e eventualmente até cortando, que é inclusive o nosso cenário para 2020, né? O corte de juros do Fed. Apesar de eles estarem falando que eles vão subir no ano que vem, a gente acha que eles vão cortar juros no ano que vem. Então, nesse cenário, poderia ter uma apreciação do real, ou seja, queda do dólar aqui no Brasil lá para frente. Nossa projeção é 3,70 para o final do ano que vem. Mas, nesse tipo de cenário, de uma recessão leve nos Estados Unidos, pode eventualmente ser que o câmbio seja um pouco mais apreciado do que esse nosso patamar. Tendo feito a reforma da Previdência, claro. Sem reforma da Previdência... Uma coisa vai equilibrar a outra. Exato. Agora, vamos lá. Nós falamos de câmbio e vocês esperam a faixa de 3,70. Mas há uma outra preocupação, notadamente do aumento do agronegócio, que é o custo do dinheiro. A taxa de juros se mantém estável com tendência à queda ou nós vamos ter dinheiro mais caro aí na frente? Pois é, esse também é um ponto importante, né, que eu acho que o agronegócio, o produtor, deveria realmente apoiar a reforma da Previdência. Porque com a reforma da Previdência, passando uma boa reforma, né, que garanta que o teto de gasto vai ser cumprido, possa ser cumprido, né, e que leve a gente a resolver o nosso problema fiscal, um dos resultados disso, né, em termos econômicos, é um novo patamar de taxa de juros completamente diferente que a gente via no passado. E eu estou falando não só dos juros
assim, da Selic no momento, num determinado momento. Eu estou falando no longo prazo, o juro neutro, o juro de equilíbrio. Tendência de baixa. Exato, é uma consolidação desse patamar baixo pelos próximos anos. Mas isso precisa necessariamente ter uma boa reforma da Previdência. Sem essa reforma da Previdência, esse ambiente de juro baixo, a gente pode esquecer, né? Mas como a gente está otimista, acho que passa a reforma, então o que a gente está vislumbrando agora é um cenário que esse juro baixo por muito tempo se mantém. A nossa projeção que a gente vem trabalhando já de algum tempo, coisa de 2 anos aí, é de um juro se mantendo num patamar de 6,5%, tá? Eu acho que a gente vinha sendo ponta baixista no mercado em termos de projeção, mas ainda assim pode ser que a gente seja surpreendido, porque ontem mesmo o Banco Central, né, fez uma avaliação do cenário, reconheceu que a atividade está fraca, está mais fraca do que se imaginava, e isso pode eventualmente, né, passada a reforma, levar no segundo semestre o Banco Central a rever a estratégia de manter os juros estável e pode ser que eles venham, inclusive, a cortar os juros. Ou seja, está aumentando a chance de que esse patamar mínimo histórico da Selic, de 6,5%, que o movimento seguinte desse nível de juros não seja para cima, seja para baixo, inclusive. Né? Ou seja, juro abaixo de 6,5%. Abaixo de 6,5%. Então, não é ainda o nosso cenário básico, a gente está recalculando as nossas projeções para atividade. Naturalmente, com a atividade mais fraca esse ano, a inflação do ano que vem passa a ser menor e pode ser que a inflação ainda continue abaixo da meta do Banco Central, que é de 4% de inflação no ano que vem. Né? Hoje a nossa projeção, por exemplo, é 4%, mas pode ser, à medida que a gente revise mais ainda a atividade esse ano no Brasil, né, o nosso crescimento do PIB projetado é 1,8%, né, mas se a gente revisar mais ainda, a gente vai ter que revisar a inflação de 2020. E aí é um processo que, à medida com que também o Banco Central faça a sua revisão, outros analistas façam as revisões, né, pode levar a uma percepção de que a inflação de 2020 vai ser muito baixa e que tem espaço para cortar ainda mais os juros. E aí, enfim, claro que esse patamar de, vamos supor que o juro vá para 6 ou 5,5, né? Claro, não vai ser esse o patamar de juro de longo prazo, assim, mas se o Brasil fizer o dever de casa, passando a reforma, e também procurar reduzir uma meta de inflação, levar a meta de inflação no Brasil, que hoje é alta, né? Eu falei 4% em 2020, vai ser 3,75% em 2021, mas países da América Latina têm meta de inflação de 3%. O México, o Chile, a Colômbia. Abaixo da nossa. Abaixo da nossa. Então, se a gente levar para uma meta de inflação de 3%, a gente pode ter juros nominais ainda mais baixos. Então, talvez a gente possa falar de Selic ao invés de 8%, né, Selic de 7%. Então, assim, a gente considerar um juro de longo prazo de 7%, claro, o Brasil ainda vai ter juros mais altos que outros mercados, mas, assim, para níveis históricos brasileiros, de fato, isso é muito bom. E, naturalmente, isso vai gerar uma queda dos custos de financiamento. Naturalmente, né? O Banco Central está também trabalhando numa agenda estrutural, né, para tentar verificar quais são as razões pelo qual o spread bancário é alto, por que o custo de financiamento é alto no Brasil, né? Porque não adianta só tentar forçar uma redução, não é simplesmente artificial. Isso já foi tentado no passado e não deu certo, né? Tem que ser um processo todo, você tem que criar as condições para que isso aconteça. Então, o Banco Central está trabalhando nessa agenda, então nesse ponto eu seria otimista. Assim, passando a reforma, eu acho que a tendência também é da gente ver custos de financiamento mais baixos no longo prazo no Brasil. Obrigado, Maurício. Encerramos por aqui esta entrevista com Maurício Orengue, economista-chefe do Rabobank Brasil. Você vê ali o Maurício Orengue, ele é, como eu tinha dito, né? Ele é uma das pessoas mais importantes que nós temos hoje, que trabalha dentro do sistema bancário privado no país, voltado para o agronegócio. É o economista-chefe do Rabobank. Você viu que todas as falas dele, todas as situações que ele cria, se você ligou a entrevista no meio do caminho, não tem problema, você pode assistir na internet depois, no YouTube, no Facebook do Agricultura BR, do canal do Boi. Mas todas as situações que ele fala, de taxa de juros baixa para a população toda, para o agronegócio, dólar fechando a 3,70 em 2019 e fechando a 3,70 de novo em 2020, mesmo com uma recessão norte-americana, passa por uma questão simples: aprovação da reforma da Previdência
em Brasília, no Congresso Nacional. Então, essa situação, ela coloca um peso muito forte. Então, essa visão otimista que ele acabou de falar sobre o país depende e muito dessa circunstância. Então, é por isso que a gente fica sempre de olho, mostrando o que vem acontecendo na capital federal. Olha, daqui a pouco na Agricultura BR nós vamos falar de coisa boa, nós vamos falar de leilões, vamos falar de algumas agendas importantes. Final de semana a terra treme e daqui a pouco eu vou conversar com o Marcos Soriano. O Marcos Soriano chegou aqui no canal do Boi há pouco, vai falar comigo, vai falar sobre a nossa agenda. Soriano, obrigado por estar conosco. Daqui a pouco a gente fala dessa agenda de leilões aqui no Agricultura BR, que volta já. Olha, normalmente você não acompanha aqui no Agricultura BR as informações da nossa agenda de leilões. Mas como nós recebemos hoje aqui o Marcos Soriano, chegou há pouco aqui no canal do Boi, pode mostrar a imagem dele, e também de um leilão que é tradicionalíssimo, 67ª edição do Nelore Mocho CV, leilão Nelore Mocho CV, vai acontecer neste domingo às 14 horas, transmissão é claro que é aqui pelo canal do Boi. Nós estamos vendo alguns dos exemplares, alguns dos lotes que vão estar à disposição nesse final de semana, nesse domingo. São 130 touros, 70 matrizes, com cria ao pé. Eu vou confirmar essa oferta agora com o Marcos Soriano, que está aqui comigo. Soriano, um prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Acho que é a primeira vez que a gente conversa nesse programa, aqui no Agricultura BR. Prazer recebê-lo, uma boa tarde para você. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos aí que nos acompanham na Pecuária BR. É um prazer inovando aqui, então estamos aqui abrindo as porteiras aqui para informar, né? Agradeço aí a tua disponibilidade, a gente poder estar levando os nossos leilões, o leilão desse final de semana, nesse domingo aí, tradicionalíssimo, do Dr. Carlos Viacava, está na 67ª edição. E é o primeiro leilão do ano, né, da marca CV em comercialização. Estaremos iniciando esse ano, vamos realizar 3 leilões, né? Então, estamos aí com uma oferta excepcional do Nelore Mocho. Tem de melhor, tanto no macho como na fêmea, estará sendo ofertado nesse domingo agora, a partir das 14 horas, com o canal do Boi. Bom, e antes de falar da criação do Carlos Viacava, da sua família, a dedicação que a família tem para chegar a resultados como esse, eu quero falar desses animais. Nós estamos vendo alguns touros que estão à disposição, características, a era desses touros, as avaliações. Como é que são esses reprodutores que nós vamos colocar aí pelo canal do Boi à disposição no domingo, Marcos? Então, esses animais aí que vão ser comercializados, que nem esse lote número 2 mesmo que está sendo mostrado, são animais de 28 meses. Eles são de 28, começa de 24 a 28 meses, né? São animais avaliadíssimos aí, com MGT ótimos, animais com CE excepcionais. E esses animais, eles são aprontados ultimamente aqui só para o final da apresentação dos animais. São animais rústicos, criados na Fazenda Campina, aqui em Presidente Epitácio, e finalizado, né, agora para ser mostrado e para ser vendido, né? Então, são animais com CE excepcionais. Esse reprodutor mesmo aí que nós estamos mostrando tem 38 de CE, um garrote de 28 meses com 38 de CE, 667 quilos. E carrega o sufixo CV, né? É uma marca aí incondicional hoje no país, no Nelore Mocho, onde está aí na criação já de 40 anos aí, produzindo o Nelore Mocho nesse Brasil. Vamos ver se a minha equipe tiver mais lotes, pode mudar, alterando. Pode ir falando que a gente que aí o Marcos Soriano vai falando, vai comentando os animais. Esse é o 3 que está na tela, Soriano, mais um exemplar que estará à disposição nesse próximo domingo. Esse é o lote 3 também, é um filho do xerife de CV e em vaca jubiloso, né? Também com 34 de CE, garrote também de 28 meses. São os grandes destaques do leilão, esse garrote. Olha o posterior desse animal, fantástico. Animal também para incorporar qualquer proteção. Esse é um dos animais indicados, inclusive, para repasse do leilão, né? Para quem quer para comprar por em vaca PO, é um dos animais indicados também, esse reprodutor aí, esse macho aí. Sempre são leilões que trazem ali a marca CV, mas principalmente esses 40 anos de trabalho. Quando o produtor rural
quando o pecuarista faz a aquisição de animais como esse, ele traz uma evolução para o seu rebanho, em cima da sua vacada, que meio que você compra essa genética toda de 40 anos, todo esse trabalho de 40 anos vai junto, né? Um pacote fechado. É a evolução, né? E você pode também ter, além de tudo que nós temos aí de oferecer do leilão dos reprodutores, são todos animais avaliados pela ANCP, que vem com o crivo da ANCP, que também hoje é um dos grandes análises de produtividade que a ANCP produz, e ela te dá essa garantia, confiabilidade de quem vai comprar os animais, né? Se puder postar outro lote... Esse é o 5, É o 5, isso, correto. O lote 5 é um animal de 29 meses, 34 de CE também, é um filho de veterano em vaca rambo. Você vê, é um cruzamento aí da Mundo Novo, né? E que, ó, a profundidade desse garrote também, garrote fantástico, de repassador também, estaremos ofertando no domingo. Os lotes dos touros, Soriano, pode voltar aqui um pouco para o estúdio. Os lotes dos touros, eles serão colocados à disposição no leilão de que maneira? Nós temos 130 reprodutores, é uma boa oferta de animais, isso é importante lembrar, uma boa oferta de animais. Eles serão colocados em lotes individuais, vamos ter baterias. Como é que está sendo a formatação desse desenho do leilão? Nós temos lotes individuais, lotes duplos e lotes da bateria também. Se o cliente quiser comprar a bateria toda, ele pode adquirir a bateria toda. Vamos ter facilidade também no frete, entendeu? Mato Grosso do Sul, estado de São Paulo e Paraná é frete free para qualquer quantidade nesses três estados. São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná. Depois para Mato Grosso e outros estados, carga fechada, estaremos entregando também. Então, a disponibilidade que nós temos é nessas condições. A pessoa pode levar a bateria inteira, vai ser dadas opções também para facilidade da pessoa adquirir volume de animais, né? Vão dar opções nos lotes. E vamos ter a oferta também de 80 fêmeas, 80 fêmeas paridas, né? Eu vou pedir para a minha equipe, se tiver imagens das fêmeas, nós estamos vendo mais um lote de um touro na tela, se nós tivermos as imagens das fêmeas, para que o pessoal consiga colocar no ar, o Paulo só me confirma se tem, mas são 80 fêmeas com cria ao pé. Então, Marcos Soriano, como que ela está à disposição delas, né? Nós temos aí animais também de grande qualidade. Sim, essas fêmeas, elas são fêmeas paridas e inseminadas também. Quase que na totalidade delas, novamente, 3 em 1. Algum lote que não vai ter, são fêmeas jovens de 4 anos, é uma disponibilidade inédita do CV, ofertando para incorporar esse leilão, essas fêmeas aí de destaque também do leilão, são fêmeas jovens, né? Isso que é importante, ninguém vai levar a vaca lá de 8, 10 anos a fim de cria, nada. Vacas que você pode continuar produzindo seu bezerro e produzindo esses touros, né? Que algumas dessas aí têm filhos lá também, sendo comercializados no leilão. Tá certo, Soriano. Soriano, agora que você faça então um convite para o pessoal que está acompanhando a Agricultura BR nesta quarta-feira, que faça seus negócios nesse próximo domingo. Esse leilão é um leilão diferenciado com uma condição inédita hoje no país, que o leilão será em 10 parcelas, o leilão, uma entrada e mais 9 parcelas, em 10 parcelas. Quem pagar à vista não paga comissão, é isento de comissão. Quem for comprar o reprodutor à vista ou as fêmeas não paga. E se você for pagar parcelado, a comissão é somente de 5%, entendeu? Então, para o comprador. Então, nós temos uma oferta aí de 130 reprodutores CV no sábado agora, a partir das 14 horas, com transmissão pelo canal do Boi, e 80 fêmeas. Espero você, faça o seu cadastro, consulte o site da Leilosul, leilosul.com.br, e você vai ver lá os lotes e o catálogo do leilão também. Tá certo, Marcos Soriano, obrigado pela participação aqui na Agricultura BR, foi um prazer. Eu que agradeço, obrigado, Fabiano. Tá certo, e já que eu estou falando de algumas oportunidades, essa no final de semana, mas olha só, você já acompanhou os leilões judiciais
que nós temos apresentado aqui no Sistema Brasileiro do Agronegócio, pois é sempre uma grande oportunidade para investidores, para produtores rurais. A oferta que eu vou falar agora é a respeito de uma que acontece lá na região nordeste do país, é um setor sucroalcooleiro, uma unidade que tem a vocação para a produção e processamento de cana-de-açúcar no estado de Alagoas, muito próximo da capital Maceió. É o que você vai conhecer agora na reportagem de Valdir Pacheco. A expectativa para a safra 2018-2019 de cana é positiva para os alagoanos. E aqui surge uma grande oportunidade para você investir na produção sucroalcooleira no estado de Alagoas, através do leilão judicial da massa falida Lajinha Agroindustrial, Unidade Guaxuma. A unidade está em uma área de 17.154 hectares, localizada no município de Coruripe, em Alagoas. A segunda praça será no dia 30 de março de 2019, às 14 horas, horário de Brasília, com deságio de 55% do valor da avaliação. Esta praça será realizada no auditório da Superbid, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, número 105, no 4º andar, em São Paulo. Este imóvel da Lajinha Agroindustrial está livre de quaisquer ônus e você terá toda a garantia jurídica. Se você quiser mais informações, é só entrar em contato diretamente pelo telefone 0 operadora 11 4950 9660 ou pelo endereço eletrônico canaljudicial.com.br/Guaxuma. E a seguir, aqui no Agricultura BR, nós vamos trazer a cultura do milho. Atenção, Brasil! Nós vamos falar a respeito do que vem acontecendo em torno da frente parlamentar, que tem discutido os estoques de milho do Brasil, e também a chamada reunião da Mais-Al. A Mais-Al é aquela instituição que envolve Estados Unidos, Brasil e Argentina. Daqui a pouco nós falamos sobre este assunto aqui no Agricultura BR. Voltamos já! Agricultura BR de volta, e eu lembro que o programa está sendo transmitido pelo Canal do Boi e também pela TV Imaculada Conceição para todo o Brasil. Um grande abraço aos nossos telespectadores que nos acompanham pela internet, pelo YouTube, pelo portal do SBA, pelo Canal do Boi na Parabólica, na NET, na TV Claro ou na TV Imaculada Conceição. Um grande abraço a todos, é um prazer estar com vocês. Por aqui eu vou falar agora de um assunto importante, porque a Frente Parlamentar da Agropecuária, na reunião desta terça-feira, discutiu diversos assuntos, entre eles os estoques estratégicos de milho no Brasil. A reportagem é de Catarina Martorelli. O Convênio 100 é o incentivo fiscal que exime ou dá descontos no ICMS de transporte dentro dos estados ou interestadual de insumos agrícolas. Você imagine se nós não resolvermos esse problema, você vai pagar mais caro pela sua comida. Nós temos toda uma agenda essa semana em Brasília, uma delas se resume ao CONFAS, que é o Conselho dos Secretários de Estados da Fazenda dos Estados, das Unidades Federativas do Brasil, para levar a eles o nosso pleito, e já está praticamente bem encaminhado junto aos secretários de Estados. No entanto, essa decisão tem que ser unânime, e construir a unanimidade entre 27 unidades federativas, num país continental com diferenças regionais enormes, não é fácil. Os parlamentares da frente receberam o presidente da Conab, Nilton Araújo Júnior, para falar sobre a estocagem de milho da companhia. Enquanto isso, os produtores gastam com a importação de milho. A Conab disse que vai fazer um leilão em Mato Grosso de 60 a 300 mil toneladas. No caso, é para o abastecimento de algumas cadeias produtivas de proteína animal, tá? Suinocultura, avicultura, bovinocultura, né? Então, há uma necessidade de abastecimento dessas cadeias. Vamos lançar mão de um quantitativo
desse estoque de 700 mil toneladas para atender essa necessidade pontual, né? Questão de preços. Existe um preço mínimo, né? A gente só pode agir para a liberação desses estoques quando atinge um patamar superior ao preço mínimo. No caso, se não me engano, é R$ 21,21, né? E está acima, o mercado está um pouquinho acima, então tem todas as condições para fazer esse leilão. De Brasília, Catarina Martorelli. Olha, no ano passado eu conheci essa associação, ela envolve produtores de milho do Brasil, dos Estados Unidos e da Argentina. A intenção é discutir fatores que são ligados à produção, concessões que são tomadas pelos fatores tributários, de impostos, como que faz para exportar, ter o mercado e principalmente manter uma expectativa de produção importante para que se tenha abastecimento mundial até o ano de 2050. Essa associação, ela está reunida em Brasília, e a repórter Catarina Martorelli foi lá na manhã de hoje e conversou com Cesário Ramalho, ele que preside essa associação. Veja. Olha, essa reunião promete, evidentemente, nós ganharmos mercados, né? Ela não é uma união comercial. O comercial nós deixamos de lado, porque o comercial você pode chocar os países, porque é uma luta pelo mercado, há uma luta para abrir mercado, para conquistar mercado e para vender. Cada um de nós tem uma briga, uma luta sangrenta, aí, vamos dizer, para ganhar os mercados. Mas sim, para nós nos entendermos nas questões técnicas do milho, que é a questão da biotecnologia, a biotecnologia é a transgenia, é a questão do mercado livre. Nós não queremos intervenção de forma alguma, de maneira nenhuma nos mercados. Que os mercados fluam naturalmente pelos mercados, porque o mercado regula o mercado. Todos nós sabemos disso e nós então procuramos trabalhar isso e fomentar essa cultura de não intervenção. A terceira coisa é a questão das inovações. Não é? Nós temos inovações muito grandes, permanentemente, de produtos defensivos, herbicidas, fertilizantes. Então, isso tudo vem aparecendo, porque tudo isso é regulado. Cada país tem uma agência, tem um sistema de conhecimento. Eu não vendo para a Europa, eu não vendo para a Rússia, nós não vendemos para nenhum país um produto que não esteja aprovado lá. O produto, antes de sair do Brasil, nós temos que avaliar se ele é aprovado ou não. A nossa aliança tem 50% do milho produzido no mundo. A nossa aliança é responsável por algo entre 70% e 80% do market share do mundo. É muito importante. É muito grande e é muito importante. Todos os fóruns que nós temos ido, como a OMC em Genebra, como a FAO em Roma, mesmo nos Estados Unidos, no USDA, que é o Ministério da Agricultura, Departamento de Comércio, todos esses cantos e lugares, as pessoas ficam impressionadas com o tamanho que é essa aliança. A principal bandeira é vender o milho, é abrir o mercado nos países onde você tem dificuldade de vendê-los. A União Europeia é uma grande contestadora dos produtos transgênicos, né? Então, a União Europeia é talvez o foco principal nosso, porque a União Europeia, ela influencia imensamente outros mercados. Mercados menos favorecidos, mercados mais pobres, mercados que têm menos acesso, como é o mercado da África, por exemplo. Isso muito acentuado nos países do norte da África. Mas a própria China, que é a grande compradora dos Estados Unidos, compradora do Brasil, ela também tem resistência com os novos produtos, né? Então, isso, evidentemente, é nesse sentido. Mas é num sentido maior do que esse, não o sentido de hoje. Acho eu que nós trabalhamos com um sentido maior, mais amplo e mais longo. Qual é? É a segurança alimentar.
Porque o milho, nós todos sabemos que não existe uma carne, uma proteína animal que não seja feita com milho. Então, o milho nós podemos julgar como o mais importante grão do mundo, tá certo? E o milho ele precisa ser mais liberado desses controles, porque nós precisamos crescer mais. Os americanos estão loucos para aumentar a produção. Eles têm condição para aumentar, eles têm tecnologia para aumentar, mas estão sempre cercados. Falando do americano, porque o brasileiro tem a mesma dificuldade e os argentinos também têm a mesma dificuldade. Então, nós temos 3 países que temos problemas nessas questões que nós dizemos, muito similares, muito próximas, praticamente iguais. Então, isso tudo vai beneficiar a todos. O senhor falou que é contra a intervenção, o grupo todo é contra a intervenção do Estado no livre mercado. Mais cedo a gente ouviu ali o presidente da Conab dizendo que iria promover leilão aqui no Brasil para a gente parar de importar um pouco o milho, principalmente do Paraguai, para facilitar, para diminuir o preço para os avicultores e suinocultores. Essa é uma prática reprovada por vocês ou não se trata disso? Não, não se trata disso. O que a Conab faz, a não ser que ela mude o sistema de trabalho. A Conab ela é uma reguladora de mercado. Quando sobra a mercadoria no mercado e os preços estão deprimidos, os preços estão abaixo do preço mínimo, que é feito entre os produtores e o governo, a Conab tem que entrar comprando. Infelizmente, a Conab não exerceu essa competência dela. Então, nós tivemos muito problema, porque uma das coisas que nós defendemos, a Abramilho defende, é a sustentação do preço mínimo. O preço mínimo tem que ser exercido. E o preço mínimo não é, como se diz, ele não é questionado na OMC, que é o centro do comércio, tá certo? Então, é livre. Não podemos um milho custa 10, você vender ele por 100. Você subsidiar o milho, quer dizer, alguém que venda o milho, o mercado é Chicago. Milho hoje é Chicago. Né? Então, Chicago é 3,58 o bushel, não podemos vender abaixo de mercado. Aí é subsídio que você está fornecendo. Fora disso, não. Aqui eu acho que é correta essa ação da Conab. Nós temos na Abramilho como presidente o ex-ministro Alisson Paulinelli. Na sua gestão no Ministério da Agricultura, ele utilizou muito essa política. Então, com isso, a Conab, ela compra o milho lá embaixo, não é? E quando os mercados melhoram, ela volta a vender o milho dela, principalmente nesses rincões mais pobres, em algumas regiões mais ao norte do país e tal. Portanto, não há dificuldade quanto a isso. A Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco nós voltamos com informações do café, mercado do café, também o que vem acontecendo em relação a uma visita importante que acontece agora na África do Sul. O deputado Evair de Mello, ele nos traz aí um mapa atualizado a respeito desse grande congresso que nós temos acontecendo neste momento. Nós vamos para o intervalo comercial. Lembro a você que está nos acompanhando que você pode entrar em contato conosco pelo Facebook, pelo Twitter e pelo WhatsApp. O número é 67996562266. Agricultura BR volta já. E o Agricultura BR destaca agora o mercado do café e também a produção de café. Veja só, está acontecendo na África, no Quênia, mais precisamente, uma sessão do Conselho Internacional de Café, organizado pela OIC, a Organização Internacional do Café. O objetivo é fazer com que se tenha uma noção clara de qualidade, troca de experiências e informações capazes de fortalecer os países produtores de café, como o Quênia e o Brasil. Quem está lá e tem nos trazido regularmente informações desse grande encontro é o deputado federal Evair de Mello. Bem, meus amigos do canal do Boi de todo o Brasil, continuo aqui em Nairobi, capital do Quênia, na reunião anual da Organização Internacional do Café e que nesse momento fazendo uma visita ao estande Instituto de Pesquisa Agropecuária aqui do Quênia. Muitas pesquisas, diversas atividades, mas uma das principais dela é o café. O Quênia, em torno de 170 mil hectares de café, com a produção aproximadamente 700 mil sacas.
Para o Brasil, naturalmente, isso não é muita coisa, mas para eles é importante, porque é uma das principais fontes de renda, principalmente para o povo do interior. O Instituto de Pesquisa trabalha nas mesmas linhas do Brasil. Resistência a pragas e doenças, variedades, propagação in vitro, naturalmente variedades voltadas para a qualidade. Aqui, as 3 variedades de café mais plantadas, a SL28, a Baitã e a Ruiru, com destaque para essa variedade que estão trabalhando muito com enxertia, aproveitando um cavalo, melhor sistema radicular e um cavaleiro, a planta superior, resistente à ferrugem e também atento à qualidade do café. Tudo isso para que possa remunerar melhor os seus cafeicultores. Desafios também do nosso país. Então, estou mostrando aqui um pouco do que o Quênia está fazendo em pesquisa e melhoramento de café. Evair de Melo, de Nairobi, do Quênia, para o Canal do Boi. O deputado Evair de Melo participando desse grande evento do café. Ele colocou um ponto importante, né? A produtividade tem que melhorar no campo, nas áreas de produção de café e os custos de produção serem menores. A questão do mercado continua muito complicado, principalmente por conta dessa pressão lá em Nova York. Já vou abrir aqui a tela de Nova York para você acompanhar comigo. Mas o que acontece? Uma das outras possibilidades é o produtor rural, mesmo com pequenas áreas, pequenas produções, ele sabe que ele tem cafés médios, cafés que às vezes não são tão bons e cafés de qualidade superior, chamado especial. E aí existem possibilidades de negociação com preço melhor para esse cafeicultor, para que ele não entre como uma simples commodity, e sim consiga remunerar melhor quem produziu. Aí, quando você envolve um grande grupo de produtores, os resultados são bem melhores. Vamos ver como é que vem café em Nova York. Tenho aqui as posições caindo bastante. Você vê que só dezembro vem acima de $1,03. Olha só, maio, 94 centes mais 15 por libra-peso, julho, 96 centes mais 75 a libra-peso, setembro, 99 centes mais 45, dezembro, $1,03 mais 30 libra-peso. E aí você que está em casa ou que não acompanha o mercado do café pode perguntar, Fabiano, o que está acontecendo? É simples, o dólar disparou no Brasil. Na hora que nós abrimos o programa hoje, estava com 2,20% de alta, chegava a 3,90%, viés de alta por conta da situação política interna aqui no país. O que acontece? Em qualquer outra commodity, como eu mostrei com soja, subiu o dólar, a soja em reais sobe também, porque na conversão puxa o valor em reais. Com o café, não. Com o café, os operadores de mercado lá nos Estados Unidos viu que subiu o café, subiu o dólar aqui no Brasil, o que eles fazem? Joga o preço do café para baixo. Vou mostrar agora como é que vem os negócios com café robusta. Aqui os negócios são na Bolsa de Londres. Eu lembro que as posições são negociadas por tonelada. Não tem variação para as posições negociadas em maio, $1.510 a tonelada. Julho, $1.507 por tonelada, queda de 0,33%. Setembro, $1.517 a tonelada, perde 0,5%. Novembro, recua 0,58%, $1.532 a tonelada. É isso que nós temos de negócio nesse momento com café robusta na Bolsa de Londres. Mudo de assunto agora para mostrar para vocês um negócio muito interessante, oportunidade de leilão judicial em 2 fazendas no estado de Mato Grosso, que tem vocação para agricultura, produção de soja e milho. Acompanhe. O leilão será conduzido em 2 praças. A primeira praça terá início em 8 de abril de 2019, às 2 da tarde. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 dias subsequentes ao início da primeira praça, a segunda praça terá início sem interrupção em 11 de abril de 2019, às 2 da tarde, e se encerrará em 3 de maio de 2019, também às 2 da tarde. E atenção para a condição: o valor mínimo para venda em segunda praça corresponderá a 50% do valor de avaliação atualizado pelo INPC do IBGE até fevereiro de 2019. Conheça um pouco dos imóveis. Lote 1, Fazenda Vale do Verde 8, com área de 740 hectares da gleba Alvorada ou gleba CBPO, situada em Porto dos Gaúchos, Mato Grosso. Lote 2, imóvel rural com a área de 890 hectares, destacado de área maior, situado em Tapurá, Mato Grosso.
As duas áreas estão aptas para o plantio de soja e milho, com histórico de colheitas bastante produtivas. Os interessados poderão acessar o site www.lute.com.br/lote/Fazenda Sigma ou pelo telefone 11 3047 9800. A Agricultura BR vai para o último intervalo comercial. Daqui a pouco nós voltamos para as notícias finais dessa edição. Vou falar de soja em Chicago, dólar aqui no Brasil, dólar que vai disparando. O cenário político faz com que o dólar suba. O mercado aqui no país está temeroso. Daqui a pouco nós voltamos com essas e outras informações. A Agricultura BR vem para os seus instantes finais, trazendo para você alguns dados importantes do que acontece com soja em Chicago e também com dólar comercial aqui no Brasil. Eu começo com soja, porque soja, o que você vai ver agora, na abertura do programa, vinha perdendo cerca de 12 centos de dólar nas posições, é porque o mercado está carente de informações em relação ao que acontece nesse acordo comercial que está sendo traçado já há algum tempo entre China e Estados Unidos. Enquanto não houver posicionamento mais claro, não tem, né? Você tem, no momento em que tem uma informação positiva, melhora o negócio, fica muito tempo sem ter nenhuma informação, acaba fazendo com que o mercado recue. Você acompanha comigo agora os dados em relação à soja em Chicago. Você tem aqui as posições negociadas, a queda aumenta. Você vê que passa de 13, 14 centos de dólar as posições de mais curto prazo. Maio, 8 dólares e 86 centos mais 4 por bushel, vai perdendo. Julho ainda mantém o suporte de 9 dólares, também queda, vai perdendo 14 centos nesse momento. Agosto, 9 dólares e 6 centos mais 4. Setembro, 9 dólares 12 centos por bushel. É o que nós temos agora com soja em Chicago, recuo expressivo para a soja negociada na Bolsa Norte-Americana. É queda, né, uma queda bastante expressiva neste momento. Você vê que algumas posições, pela lógica, já não remunera o produtor norte-americano. A questão é que esses números aqui influenciam diretamente nos negócios aqui no Brasil também. Dólar comercial no Brasil vem altamente influenciado pela política interna do país. Olha só, além da questão da reforma previdenciária estar um pouco travada no Congresso brasileiro por conta de desentendimentos entre representantes da Câmara Federal, principalmente o presidente Rodrigo Maia, com o governo de Jair Bolsonaro presidencial e também, por que não dizer, com parte da família do presidente, esse já era um motivo, né, que entrava a situação. O outro aconteceu nesta última noite, madrugada, quando o Congresso brasileiro aprovou uma situação no qual limita o poder do Executivo sobre o orçamento da União. Foi isso que eles aprovaram aí nessa última noite aí, limitando o poder presidencial ou do executivo sobre o orçamento. Claro que isso foi visto como uma derrota para o governo e aí o mercado fica nervoso. Dólar disparava, né? Vamos saber como é que vem o dólar. Dólar hoje abriu a R$ 3,90, né? Agora vem com R$ 3,95, sobe mais um pouco o dólar. Na abertura estava R$ 3,94, agora está R$ 3,95, alta de 2,32% para a moeda norte-americana. Destaque de agora do dólar comercial no Brasil. Eu vou trazer na próxima edição, 17h20, novas informações sobre dólar, sobre soja em Chicago, mostrando um pouco daquilo que vem acontecendo e que influencia diretamente o seu negócio. Essa edição vai ficando por aqui, mas eu lembro que este é o Agricultura BR, a inteligência e a transparência do agronegócio, sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais, às 17h20.